Pessoal, vamos resolver um exercício sobre cálculo de torque sobre uma espira. Então, primeiramente, nós temos uma espira semicircular. Tá? Então, o enunciado do exercício diz o seguinte: a espira semicircular mostrada está situada no plano z igual a zero na presença de um campo magnético B, que é dado por essa expressão aqui, 1 Weber por metro quadrado. Pede-se para calcular a força sobre o lado retilíneo da espira, esse lado aqui, de 8 centímetros. Então, vamos colocar ela no plano z igual a zero, centrada, com a parte retilínea dela centrada na origem. Então, menos 4 vezes 10 a menos 2 metros à esquerda da origem e 4 vezes 10 a menos 2 metros à direita da origem. Então, a expressão que me dá a força magnética sobre o lado retilíneo da espira é essa aqui. A integral de linha fechada, um circuito fechado, de IDL, produto vetorial com o campo, o campo vetorial, densidade de fluxo magnético B. Então nós temos que o comprimento, o elemento de comprimento em coordenadas cartesianas, ele tem a componente AX, dx a x, dy a y, dz a z. No caso, como ele está sobre o eixo x, sobre o eixo y, quer dizer, então aqui em x isso aqui é zero e em z isso aqui é zero. Ele tem só a componente na direção a y. Então, colocando aqui o que foi dado na expressão da força, nós temos a integral. Vamos só considerar a parte que está imersa no campo, que é a parte retilínea, que vai de menos 4 vezes 10 a menos 2 a mais 4 vezes 10 a menos 2. A corrente I vale 50 amperes. DL vale dy na direção a y. Produto vetorial com o vetor B, que vale 0,8 na direção a x, menos 0,7 na direção a y, mais a z. Então, o vetor força vai ser, esse 50 é constante, eu posso colocar aqui para fora da integral. A integral de menos 4 vezes 10 a menos 2 a mais 4 vezes 10 a menos 2. Esse produto vetorial, ele é o resultado do determinante da matriz montada da seguinte forma. Aqui, componente AX, AY, AZ. Aqui as componentes do primeiro vetor, do vetor DL, que é 0 na direção a x, dy na direção a y, 0 na direção a z. 0,8 do B na direção a x, menos 0,7 de B na direção a y e 1 na direção a z. O determinante vai ser dado, vamos repetir aqui as colunas, a x a y, 0 dy, 0,8, menos 0,7. O determinante é calculado através do produto dessas diagonais aqui. Então, vamos fazer esse produto aí. Então, pessoal, vamos calcular aqui o determinante, multiplicando aqui as diagonais da matriz. Então, as diagonais aqui da direita, a primeira diagonal vai dar dy na direção a x, a segunda diagonal é nula, a terceira diagonal é nula. Aqui a diagonal da esquerda, 0,8 dy na direção a z, as demais são nulas também. Então, nós temos aqui o resultado do determinante,
dy na direção a x menos 0,8 dy na direção a z. A integral de uma diferença vai ser igual à diferença das integrais. Então, a constante 0,8 eu posso tirar para fora da integral, né? Faço a integração, integral de dy é y, substituo os extremos em integração e vou obter, então, 50 que multiplica o resultado da primeira integral, 8 vezes 10 a menos 2 na direção a x, menos 0,8 que multiplica 4 vezes o resultado da segunda integral, que é 8 vezes 10 a menos 2 na direção a z. Multiplicando os 50 aqui dentro, nós vamos ter, aplicando distributiva, né? Vai ficar 4 na direção a x, menos 3,2 na direção a z, newtons. Então, essa é a força que atua sobre o lado retilíneo da espira. Vamos agora calcular o item B da questão. Então, o item B da questão diz o seguinte, calcular o torque sobre a espira considerando-se um braço de alavanca cuja origem é o centro da parte retilínea da espira. Então, o centro está aqui, né, a origem. Então, nós temos que a expressão do torque, né, devido ao fato de ser uma espira plana, né, então, I é produto vetorial do vetor área com o vetor B. O vetor área é sempre orientado na direção normal do plano que contém a espira. E a direção do vetor área é dada pela regra da mão direita. Então, a corrente está circulando nesse sentido, né? Então está apontando, o vetor área está apontando na direção menos AZ. Então, nós temos aqui a área S, né, que é o módulo do vetor área, vai ser então metade da área do círculo, né? πr² sobre 2. O raio desse círculo aqui, da espira, é 4 vezes 10 a menos 2 metros. Ao quadrado, vezes π, dividido por 2, vai dar essa quantia aqui, né? 0,0025 metros quadrados. Então, o vetor área tem esse módulo e a direção menos AZ. E o vetor B é dado. Então, colocando aqui na nossa equação, que vai dar o torque, nós temos a corrente, que é 50, e o produto vetorial de S com B, que eu obtenho calculando o determinante da matriz, né, montada dessa forma aqui. Primeira linha, né, os versores do sistema de coordenadas cartesianas. Segunda linha, o vetor área. Terceira linha, o vetor B. Calculando o determinante, eu vou obter, então, esse resultado aqui, que é o torque sobre a espira.